Olá a todos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo sobre o dízimo. Hoje vamos falar sobre a parábola do fariseu e do publicano. Claro que vamos focar no sentido do dízimo, e obviamente essa palavra pode ser melhor analisada em outros sentidos. Então, vamos lá. Fariseu, nós aprendemos no estudo anterior quem eram e o que faziam. Quanto aos publicanos, eles eram cobradores de impostos no reinado de Roma. Muitos deles eram judeus que aceitavam cobrar impostos em troca de uma vida melhor. Porém, a grande maioria roubava do próprio povo, e isso fazia com que os judeus tivessem raiva dos publicanos. Se observarmos, Mateus, um dos 12 escolhidos pelo Messias, era publicano e judeu. Zaqueu também era publicano e judeu. Agora vamos à palavra. Lucas, capítulo 18. O título é A Parábola do Fariseu e do Publicano, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram a um templo a orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. Versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O fariseu achava-se perfeito e merecedor das bênçãos, pois ele acreditava que o fazer era muito mais importante do que o ser. Dentre umas das perfeições que ele acreditava ter, estava o dízimo. A pergunta é: ele tinha que devolver o dízimo? A resposta é sim, pois ele era descendente de uma das tribos de Israel, e a devolução do dízimo era lei. Porém, ele não deveria utilizar desse argumento para desprezar o que não devolvia, pois, como já vimos no vídeo passado, isso não era o mais importante. Agora no versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Pessoal, um recadinho bem rápido aqui. Caso você esteja chegando hoje no canal e queira acompanhar a série sobre o dízimo, peço que te inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você é avisado. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. Voltando ao vídeo, no versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Este quem? O publicano, e não aquele. Aquele quem? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui não está difícil de entender, devido a todo o estudo que já fizemos. Caso você não tenha visto ainda os vídeos anteriores, eu peço que você volte lá no início, onde fala sobre Caim e Abel, porque a gente começa o estudo do dízimo desde lá. O fariseu tinha que dar o dízimo, assim como o publicano, que fosse judeu. Outro detalhe é que, como o próprio título já fala, essa foi apenas uma parábola que o Messias utilizou como exemplo, pois, como já vimos,
Os fariseus gostavam de julgar a todos que não praticavam as leis, assim como eles praticavam. E o Messias veio justamente para isso, pois pela lei ninguém consegue ser perfeito, ainda que queira. Por esse motivo, todo ano eles tinham que sacrificar pelos seus pecados. E, infelizmente, essa palavra também é utilizada fora do contexto para impor a cobrança dos dízimos. As religiões não deveriam utilizar essa palavra. Infelizmente, muitas utilizam. Mas, na verdade, o Messias está dando um exemplo de que nada adianta conhecer toda a lei se não consegues praticar o mais simples, amar o próximo como a si mesmo. Agora, fazendo um resumo, mesmo o fariseu fazendo tudo muito certinho e ainda devolvendo o dízimo corretamente, ele não foi justificado, pois o mais importante, ter um olhar de misericórdia e perdão para com o próximo, ele não conseguia ter. Então, nada adiantava. Ele podia fazer tudo certinho, mas se ele não conseguia ter a misericórdia com o próximo, tudo isso ia por água abaixo. Quero agradecer a todos que ficaram até o final e no próximo vídeo vamos finalizar o estudo sobre o dízimo. E para isso, vamos entender o que está escrito no livro de Hebreus. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.